Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026, e o nosso querido amigo, nosso irmão, Carmel Jacobo, está aqui com a gente. Bem-vindo de volta para casa. Muito obrigado por me receberem de novo. Tô feliz de estar de volta. Olha, o que aconteceu ontem à noite foi tudo explodindo diante dos nossos olhos, em termos de ideias, em termos da reação iraniana. Tivemos um ataque israelense ao Líbano. Aí o Irã disse que vai atacar Israel do mesmo jeito que atacou Doha da primeira vez. Estou falando de Beirute e Dahia. Depois, os Estados Unidos fizeram de tudo. Começaram dizendo, vamos liberar mais ativos congelados, vamos suspender o bloqueio, isso e aquilo, mas não ataquem Israel. E no fim, parece que o Irã conseguiu algum tipo de concessão em relação ao Líbano. Eles disseram que, se a gente não atacar o Líbano, Israel ou os Estados Unidos, teriam que fazer alguma coisa em relação ao caso do Líbano, ao cessar fogo no Líbano e ao fim da ocupação do Líbano. Isso foi uma grande concessão, pelo menos mencionada naquele documento. Até agora a gente não viu esse documento. A gente não sabe o que tem nele. Mas, pelo menos, parece que foi mencionado que Israel teria que ser forçado a sair do Líbano. Esse é o ponto principal. E, como dissemos ontem, muita gente estava comentando que o Irã talvez tivesse, traído o Líbano ou algo assim. Isso nunca aconteceu, porque para quem não entende a relação entre o Irã e o Líbano, não é algo que possa ser traído. Na minha opinião, é praticamente a mesma coisa. Quem conhece o Irã, quem conhece o Líbano, sabe, como o chefe do Conselho de Segurança do Irã disse ontem, o Líbano é a nossa alma. É esse o valor que o Líbano tem para eles. Eu acho que se fosse o Irã, se alguma parte do Irã estivesse sob algum tipo de ocupação, eles fariam exatamente a mesma coisa, na minha opinião. E é por isso que hoje, olhando o que está acontecendo no Líbano, dá para ver que as pessoas estão felizes, voltando para suas casas no sul do país, em Nabati e em outras cidades. Os israelenses ainda estão lá, tentando permanecer. Acho que eles atingiram 2 ou 3 portos no sul do Líbano para mostrar que ainda estão presentes, que ainda tem autoridade naquela região. Mas o que está acontecendo, de modo geral, como a mídia israelense está tentando mostrar, é uma grande derrota para Israel. O que aconteceu? E eu não vejo, porque a sensação em Israel é de que a situação está avançando sem a participação israelense. Esse é um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Israel não fez parte das negociações. Eles não participaram das conversas. E se você, não sei se chegou a ver as notícias, nos últimos 3 ou 4 dias, eles tentaram espionar o governo dos Estados Unidos, porque não sabiam o que realmente estava acontecendo nas conversas. Parece que poucas pessoas dentro do governo sabiam o conteúdo ou os pontos principais das discussões entre os dois lados. Qual é a sua leitura, coronel, do que está acontecendo? Bom, antes de tudo, a gente precisa entender que o que estamos vendo hoje é apenas uma demonstração de que o Irã tem a vantagem nesse conflito. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que também fica claro aqui que Israel não vai aceitar o resultado das negociações. Desde a década de 50, a política de Israel tem sido manter os Estados Unidos envolvidos militarmente no Oriente Médio. Então, não dá para esperar que Israel mude essa política de uma hora para outra. Como eles têm sido tão agressivos com os próprios vizinhos, Israel sabe que não conseguiria resistir a um ataque conjunto, um ataque geral contra o país. Por isso, eles precisam dos Estados Unidos. E como ainda não abandonaram essa ideia de uma política de segurança baseada na ofensiva, no confronto, essencialmente, eles precisam da presença americana na região. E por isso, eles vão concentrar todos os esforços para pressionar os Estados Unidos a permanecer na região. E essa situação ficou ainda mais complicada depois do que aconteceu em Gaza. Não é só a imagem, mas o clima geral do mundo em relação a Israel que mudou de forma drástica. O mundo inteiro odeia Israel.
Isso significa que Israel entende que agora precisa depender cada vez mais da proteção dos Estados Unidos. Mas estamos diante de um dilema estranho. Israel cria a própria ameaça e depois exige a presença dos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não querem se envolver diretamente nessa situação. Quer dizer, eles atacaram o Irã porque essa era a avaliação. Não uma avaliação de inteligência, mas uma avaliação do Trump de que o Irã entraria em colapso em poucos dias. Então foi uma vitória curta e fácil. E é por isso que os Estados Unidos se envolveram nisso. Mas agora eles perceberam que entenderam tudo errado e subestimaram completamente a situação. E agora tentam se retirar. O problema é que a situação mudou de forma tão drástica que os Estados Unidos estão de novo com o Trump ali, sempre em cima do muro. Por um lado, ele gostaria de se retirar. Por outro, não quer abandonar Israel. E Israel, nesse sentido, tem influência sobre os Estados Unidos. O que a gente vê hoje é que os Estados Unidos saem claramente como o perdedor de toda essa história. Israel percebeu que o presidente Trump é provavelmente um dos presidentes mais fracos de todos os tempos. E foi por isso que conseguiram convencer pela primeira vez um presidente americano a atacar o Irã. Nenhum outro presidente fez isso, porque todos entendiam qual era a situação. O único que não entende nada é ele, porque tudo que decide é com o instinto, não com a cabeça. E os israelenses já perceberam isso. Então, o grande perdedor em toda essa história são os Estados Unidos. Ou seria os Estados Unidos. Israel não está perdendo completamente, no sentido de que sim, se eles tiverem que se retirar do Líbano e tudo mais, isso vai ser uma situação desfavorável para Netanyahu, mas não para Israel. A segurança de Israel vai melhorar se eles se retirarem e se cumprirem o direito internacional. É isso que os israelenses precisam entender. A segurança deles vai aumentar se seguirem o direito internacional, mas isso não vai melhorar a situação de Netanyahu. Então aqui a gente vê interesses divergentes entre Netanyahu e seus aliados, e Israel como país. E isso é muito importante de entender. Netanyahu age com base no interesse pessoal dele, não no interesse do povo israelense ou de Israel como Estado, certo? Isso é importante. Mas o grande vencedor de toda essa situação é o Irã. E eu acho que isso também é fundamental de compreender, e os americanos estão começando a perceber isso. Agora, tem outro fator que, na verdade, confirma esse cenário. Por algum motivo, Trump está correndo contra o relógio, enquanto o Irã tem tempo. Sabe, o Ocidente tem o relógio e o Irã tem o tempo. Esse é o dilema aqui. Ou seja, para Irã, não foi um problema esperar e buscar um acordo consistente com os Estados Unidos e continuar a guerra até certo ponto, porque o Irã não tem uma política de segurança baseada em agressão. Mas ainda assim, eles têm tempo para esperar e, ao mesmo tempo, atacar Israel com toda a força que puderem. E, na verdade, como eu já disse várias vezes, o conflito vai acabar voltando. Não se deixem enganar por esse memorando de entendimento ou por acordos desse tipo. Israel nunca vai aceitar isso, seja qual for o acordo. E, em algum momento, o conflito vai recomeçar. A questão é como os Estados Unidos vão reagir a isso no futuro e que tipo de obstáculos o Irã pode criar por meio desses acordos para limitar o envolvimento americano na região. Esse é o jogo. Mas o conflito vai recomeçar. Israel vai continuar atacando o Irã. E por isso o Irã entende que, como eu já disse várias vezes, mais cedo ou mais tarde vai precisar de uma vitória decisiva contra Israel para alcançar a paz. Enquanto Israel não entender que sua segurança depende do respeito ao direito internacional, vai continuar atacando seus vizinhos, inclusive o vizinho mais distante, que é o Irã. E com base nisso, Israel vai continuar sendo uma ameaça para a região, inclusive para o próprio Irã.
Mas o Irã tem capacidade de responder. E a única resposta que traria paz do ponto de vista do Irã seria uma vitória decisiva sobre Israel, seja lá o que isso signifique. Seria uma destruição total? Espero que não. Mas pelo menos uma destruição significativa do sistema de comando e controle. Quero dizer, tanto o comando e controle político quanto o militar. Aliás, provavelmente mais o político do que o militar. E é assim que Israel vai ter que responder. Então, a gente sabe que no longo prazo, tudo o que estamos vendo agora é só um passo na direção certa. Mas isso não vai resolver o problema. Acho muito importante entender isso. Parece que eles vão assinar o Memorando de Entendimento, o MOU, em Genebra, na sexta-feira, e o evento vai ser organizado pelo Paquistão. Eu fico impressionado com isso. Vai acontecer na Suíça, mas com o Paquistão como anfitrião. Mas antes de chegar à sexta-feira, acho que ainda vamos ver muitos desses confrontos acontecendo no sul do Líbano, como Israel está fazendo agora, enquanto a gente conversa. Mas o problema, coronel, é que no caso dos Estados Unidos, o Donald Trump já fez de tudo, absolutamente tudo, por Israel até agora. Acho que é por isso que ele decidiu, finalmente. Ele já esgotou todas as possibilidades, com os protestos, os distúrbios, a pressão econômica, o envio de armas para os curdos, esses terroristas no Kurdistão iraquiano. E há poucos instantes, antes de eu vir para essa transmissão ao vivo, um novo grupo da Al-Qaeda anunciou que existe. Eles estão no Kurdistão iraquiano. Estão prontos para lutar contra o Irã. E já fizeram de tudo. Com o ataque ao Irã, não há mais nada em que os Estados Unidos precisem participar. Mas Israel, você mencionou Israel. Se Israel atacar o Irã, isso significa que os Estados Unidos vão ter que ajudar. Sem os Estados Unidos, eles não vão conseguir atacar o Irã de forma significativa. Podem até atacar, mas não vai ter grande impacto. E o Irã vai. A resposta iraniana, a gente conhece o sistema de defesa aérea, conhece as capacidades do sistema de defesa de Israel e também o poder ofensivo deles. Eles não vão estar na mesma situação em que estavam antes dessa guerra começar. Essa é a nova equação na região. Eu não sei por quanto tempo os Estados Unidos querem continuar lá, ajudando nesse tipo de guerra sem fim. Olha, a gente precisa ter cuidado aqui. Obviamente, quando falamos de, digamos, uma guerra convencional, se eu puder colocar dessa forma, não tenho certeza se a guerra entre o Irã e Israel, junto com os Estados Unidos, foi exatamente convencional. Mas digamos que ela foi mais próxima de uma guerra convencional do que o que vemos, por exemplo, em Gaza ou no Líbano. De qualquer forma, claro, numa situação assim, existe um equilíbrio de poder. Isso inclui sistemas de mísseis, defesa aérea, mísseis antibalísticos, além dos sistemas convencionais de comando e controle, e por aí vai. E nesse jogo, a gente viu que o Irã, como eu já disse antes, tem claramente a vantagem. Agora, você mencionou o Trump e os Estados Unidos, mas isso não é exatamente verdade. Também há outros atores atuando na região, a França em especial, e eles querem usar as milícias curdas. Eu poderia até chamar de mercenários, porque eles basicamente compram essas milícias para mandar lutar no Irã. Eles treinam, armam e fazem todo o resto. Então, o que temos é o seguinte: se você olhar para a constelação, e eu escrevi vários livros sobre grupos armados no mundo todo, especialmente os que estão no Iraque, na Síria e por aí vai. Você vê uma constelação de grupos militantes. O Iraque agora tenta reunir todos eles sob o Ministério da Defesa. Estão tentando juntar essas milícias xiitas em algo mais organizado, com comando e controle adequados, digamos assim, num nível estratégico, em vez de deixar cada grupo agir por conta própria. De qualquer forma, todos esses grupos existem. All these groups do exist. They are not completely united. Eles não estão totalmente unidos do ponto de vista doutrinário ou ideológico. Existem pequenas diferenças e por aí vai, então não queremos entrar em detalhes. Mas há outros grupos, especialmente os curdos, que ainda reivindicam o próprio Estado.
E claro, isso serve como uma espécie de instrumento de pressão que o Ocidente e os países ocidentais, especialmente a França, têm usado. A França, aliás, tem sido particularmente ativa em operações secretas contra o Irã, apoiando o terrorismo dentro do país e coisas desse tipo, junto com os israelenses e os americanos, aliás. Então, não é só os Estados Unidos. Há também a participação de alguns países europeus e outros países europeus envolvidos nesse conflito, apoiando os curdos com o objetivo de desestabilizar o Irã. E claro, quando a gente fala de mísseis balísticos e tudo isso, a gente viu que o Irã tem uma defesa e uma capacidade bem credíveis nessa área. Quando o assunto é insurgência ou elementos subversivos, aí já é outra história. É outro tipo de conflito. Na minha opinião pessoal, o Irã também vai levar vantagem nesse tipo de confronto. Mas isso vai continuar. Quer dizer, o que vimos em janeiro deste ano, aqueles protestos que, na verdade, foram patrocinados pelo Ocidente, armados pelo Ocidente, financiados pelo Ocidente e, do ponto de vista narrativo e político, também apoiados pelo Ocidente, foi um exemplo disso. E, aliás, recentemente, uma daquelas bases curdas foi atacada por um militante xiita no Iraque. E houve alguns militares franceses que foram mortos, e esses eram soldados que estavam treinando os curdos para atacar no Irã. Então isso vai continuar. E isso significa que, mesmo com o acordo que a gente vai ver hoje, com esse memorando de entendimento, e o acordo que deve vir mais adiante, porque o memorando não é o acordo em si. Ele só prepara o terreno para um acordo de paz real, que deve incluir a questão nuclear e tudo mais. Isso é só a superfície das coisas. Mas eu estou convencido de que o Ocidente vai continuar tentando desestabilizar o Irã por meio de ações secretas. E isso vai continuar. Não há dúvida de que isso vai continuar. Então, o que a gente está tentando resolver agora é só a parte de cima das coisas. Provavelmente a mais destrutiva, a mais visível e, de certo modo, a mais perigosa. Porque é essa parte que pode evoluir para uma guerra regional. Talvez não uma guerra mundial, mas pelo menos uma guerra regional. Essa parte talvez possa ser resolvida com todos esses movimentos diplomáticos que a gente está vendo hoje. Mas o resto vai continuar. Isso quer dizer que a guerra contra o Irã não vai parar. E é muito importante entender isso, que Israel nunca vai parar de atacar o Irã. Nunca. A menos que haja, e eu espero que nas negociações o Irã também, não estou falando do memorando de entendimento, mas provavelmente do que vai acontecer depois. I'm not talking about the MOU, but probably on what will happen later. Iran, I hope they will include that, because o Irã, eu espero que incluam isso, porque, de novo, o que a gente está vendo hoje é só a superfície das coisas. Tem muito mais por trás. Quero dizer, tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos, o Irã vem sendo constantemente atacado pelo Ocidente. E com toda essa questão de espionagem, é comum ver pessoas comuns sendo presas por espionagem no Irã. Na minha visão, em certo sentido, talvez elas não sejam espiãs no estilo James Bond, mas são espiãs no sentido de que são usadas para influenciar situações e lidar com grupos de oposição. Elas participam de ações de subversão dentro do Irã. E isso vale para todos que foram presos recentemente. Eles foram libertados porque, no fim das contas, o Irã provavelmente avaliou que as coisas estão mais ou menos sob controle. Mas esse tipo de coisa vai continuar. Vai continuar. Não há dúvida disso. Então estamos numa situação em que dois conflitos, essencialmente com o mesmo alvo, o Irã. E estamos tentando resolver o mais visível, mas o outro vai permanecer. E Israel vai ter um papel fundamental nisso. É por isso que eu repito. Para que haja paz, em algum momento o Irã vai precisar ter uma vitória decisiva sobre Israel. Você pode definir o que decisiva significa, mas é isso que vai acontecer. Vai precisar acontecer. E eu acho que os iranianos têm consciência disso.
Olha só o que foi divulgado pela mídia iraniana, pela First News do Irã. Diz que o memorando de entendimento afirma, como eu disse, a gente não tem o texto, e é por isso que precisamos desse tipo de vazamento vindo da imprensa iraniana. Segundo eles, a gestão futura dos serviços marítimos no Estreito de Hormuz vai ser determinada pelo Irã e por Omã. E quando falam em serviços marítimos, basicamente estão se referindo ao sistema de taxas que pretendem implementar. Mas isso ainda não vai entrar em vigor, porque o texto diz que eles só vão aceitar a passagem livre de navios por 60 dias. Ou seja, vão ter 60 dias sem nenhum tipo de taxa ou pedágio. Depois desses 60 dias, vão criar um novo sistema, que eles chamam, sei lá, de taxa ambiental, ou algo parecido. Também chamam de taxa de serviço, ou algo nesse sentido. E essa taxa vai ser paga por quem quiser usar o Estreito de Hormuz ou passar por ele. Isso seria uma taxa de manutenção, como eles chamam, se eu não estiver enganado. E isso é algo que eles já tinham negociado no mês passado com Omã. Omã também declarou que vai impor uma taxa ambiental. E isso é o espelho do que o Irã vai fazer do lado dele, o que, pelo que eu li, é chamado de taxa de manutenção. Mas, essencialmente, é para manutenção da costa, do litoral e do mar nessa região. A gente precisa entender que há milhares de superpetroleiros, navios-tanque e cargueiros de todo tipo passando por ali, numa área muito pequena. E, obviamente, isso traz problemas de poluição, de meio ambiente e coisas desse tipo. E isso provavelmente exige, quer dizer, desse ponto de vista, não é algo totalmente injustificado. Além disso, eu acho que o Irã considera essa taxa, ou melhor, não é exatamente uma taxa, mas, digamos, uma espécie de manutenção. Quer dizer, eu não sei bem qual seria o termo correto ou legal para isso. De qualquer forma, eles também queriam usar esse dinheiro para reconstruir o que os Estados Unidos destruíram na ilha de Kashmir e em outras ilhas, onde os americanos destruíram, por exemplo, instalações de dessalinização de água, ou causaram danos aos tanques de armazenamento de petróleo. Então, tudo isso precisa ser limpo e reconstruído. Isso faz parte da reconstrução dos danos causados por ações e ataques militares dos Estados Unidos e de Israel. Então, existe uma justificativa por trás disso. O problema é o seguinte, e isso é muito interessante, aliás. Quando a gente olha, eu não sei exatamente quais são os 14 pontos finais, mas com base nesses 14 pontos que foram publicados pela Mer News, essa agência iraniana, e se a gente supuser que o acordo final vai derivar disso, ou ficar mais ou menos alinhado com isso de alguma forma, é fascinante ver que o Estreito de Hormuz virou agora praticamente a principal questão para os Estados Unidos. E o curioso é que o Estreito de Hormuz estava totalmente livre em fevereiro. Isso mostra que os Estados Unidos se colocaram num beco sem saída que eles mesmos criaram. E isso é muito estranho, porque é exatamente o mesmo padrão. Fizemos a mesma coisa no Iraque, no Afeganistão e na Ucrânia. Em todo lugar onde o Ocidente agiu, acabou se encurralando numa situação que em algum momento não conseguiu mais controlar. E hoje os Estados Unidos têm pouquíssimo controle sobre o que acontece no Iraque, no Afeganistão, na Rússia, na Ucrânia. Agora temos uma guerra, claro, mas o que a gente vê é que a Rússia está levando vantagem. A Líbia também é um exemplo de algo que saiu completamente do controle. A migração provocada por essas ações está totalmente fora de controle na Europa. Então, nós mesmos nos encurralamos. Todos esses conflitos geraram uma reação que ninguém tinha previsto antes. Ninguém tinha planejado. Na verdade, ninguém sequer tinha fosse evoluir nessa direção. E hoje, todos esses problemas se tornaram questões essenciais. All these issues become essential issue when you talk about what's happening today in the UK. Quando a gente fala sobre o que está acontecendo hoje no Reino Unido, na França, ontem mesmo teve uma votação na Suíça sobre a limitação da imigração. Esse é um tema na Alemanha, na França, em todos os países.
E essa onda migratória foi provocada justamente por aquelas ações do Ocidente. De onde vêm os imigrantes? Vêm da Síria, do Afeganistão, da Líbia, de todos esses países. Ou seja, a gente cria uma situação que depois não consegue administrar. E é exatamente isso que vai acontecer agora com o Irã. Esse memorando de entendimento mostra bem a estupidez desses belicistas que temos no Ocidente. Eles nem sabem por que querem fazer guerra. Nem sabem o motivo. Eles simplesmente querem fazer isso. Mas quando você ouve o que dizem, dá para ver que nem tem um objetivo claro. Eles não sabem exatamente o que querem alcançar. E é exatamente a mesma coisa com Israel, aliás. O que exatamente Israel quer alcançar com o Irã? Eles não podem ocupar o Irã. Não podem tomar os recursos do Irã. Querem destruir o Irã. Mas também não vão conseguir fazer isso. Então, qual é exatamente o objetivo de Israel? No Líbano, dá para supor que, como já fizeram em outras partes da região, eles querem tomar o controle do território. É por isso que usam essa chamada doutrina de Rafah. A doutrina de Rafah é arrasar todos os povoados que existem no sul do Líbano, exatamente como fizeram em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Eles simplesmente destruíram tudo. Todos os prédios foram nivelados. E agora eles fazem exatamente a mesma coisa no Líbano. Mas isso não é uma doutrina. O que eles querem alcançar com isso? Eles acham que os habitantes que foram expulsos das suas vilas e das suas casas não vão reivindicar esses lugares depois? Sabe, isso é tão infantil. E é pura brutalidade. É brutalidade sem inteligência. Inteligência no sentido de raciocínio, não no sentido militar, como já foi dito. Então é muito difícil entender o que exatamente eles querem alcançar. E isso vale muito para Israel. É um país pequeno. No fim das contas, a gente vê as limitações de um país tão pequeno cercado por países maiores. Felizmente, esses países não são tão agressivos quanto eles. Mas se esses países se tornassem tão agressivos quanto Israel, Israel desapareceria em poucos dias. Israel would disappear within days. And that's probably what will happen, by the way. E é provavelmente isso que vai acontecer, aliás. Pode acontecer. Israel precisa estar consciente disso. Mas não está, porque acha que tem superioridade. Eles sempre esperam que os Estados Unidos morram por eles. Sabe, é essa a ideia. Só que agora Israel é tão desprezado no mundo que ninguém mais quer morrer por Israel. Provavelmente há 50 ou 60 anos as pessoas fariam isso. Mas hoje, ninguém quer morrer por Israel. Quer dizer, as pessoas perderiam a honra morrendo por Israel hoje, porque você não morre por um país com um histórico tão ruim em direitos humanos. Essa falta de compreensão da situação estratégica me impressiona o tempo todo. E isso vale, claro, para o caso de Israel, mas também para todos os países ocidentais. In the case of Israel, obviously, but also in the case of all the Western countries. Carl, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que as forças de defesa de Israel vão permanecer indefinidamente nas zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza, para proteger as fronteiras e os assentamentos. E o primeiro-ministro Netanyahu está mantendo a mesma política. Eles dizem que não vão sair de lá. Eu não sei qual seria a solução para Israel. Acho que a única solução seria uma operação militar. Muita gente está irritada com Israel hoje. Não importa o que a Turquia esteja fazendo, ou o que a Arábia Saudita esteja fazendo. A opinião pública está totalmente contra Israel. Você mencionou que esse momento chegaria se Israel continuasse com esse tipo de comportamento. Todo mundo atacaria Israel. Todo mundo teria algo a dizer. Everybody would attack Israel, would say something. And that moment, I think that would be... E nesse momento, eu acho que isso seria um enorme problema para Israel, se eles decidirem continuar com esse tipo de comportamento. E os Estados Unidos, durante o governo Trump, fizeram o máximo. Fizeram tudo o que podiam, dentro do poder que o Ocidente tem para apoiar Israel. Agora imagina só, a ocupação no Líbano, na Síria. A Síria é importante, o Líbano é importante. Gaza, estão falando em 80% de Gaza. Eles querem ocupar 80% de Gaza. A Cisjordânia está, de certa forma, desaparecendo do mapa, porque estão mandando mais colonos para lá. Essa é a realidade.
E na sua opinião, isso vai ser decidido de vez no campo de batalha? Ou o direito internacional ainda pode fazer alguma coisa? Pode dividir um pouco o peso do que está acontecendo? Well, this is the dilemma. You mentioned Lebanon and you mentioned Pois é, exactly esse é o what dilema. Defense Minister Você sabe, você mencionou o Líbano e mencionou exatamente o que o just ministro da behind the Defesa so-called Katz acabou de yellow line dizer. that have Como você mesmo disse, eles vão continuar logo atrás dessa chamada linha amarela, que eles decidiram de forma totalmente arbitrária. Quer dizer, essa tal linha amarela, aliás, coronel, bom, ela se moveu um pouco, se expandiu um pouco. Mas, de qualquer forma, a ideia é que isso foi uma decisão unilateral de Israel. Agora, o interessante é que o sul do Líbano, exatamente essa parte que hoje está ocupada por Israel, desde a fronteira sul do Líbano até o rio Litani, é a área onde atua a UNIFIL. A UNIFIL é uma operação de manutenção da paz, uma missão de paz. E ali há um contingente francês muito forte. Mas eles não fazem nada. But they do nothing. They don't. The reason. A razão, o motivo da presença deles, é exatamente evitar isso. Era justamente obrigar Israel a ficar fora do território libanês. Esse era o propósito da UNIFIL. Mas isso entra na equação em algum momento? Não. Existem várias operações de manutenção da paz na região de Israel. Também há uma operação de paz na região das colinas de Golã. Há várias missões de paz. A UNIFIL é uma delas. Quer dizer, eu não lembro de todas agora, mas são pelo menos 3 ou 4 operações de paz. Aliás, as operações de paz mais antigas estão ligadas a Israel. Mas quando Israel faz o que faz, isso significa não respeitar o direito internacional. That mean not respecting the international law. You mentioned the West Bank, for instance. The West Bank, it has Você mencionou a Cisjordânia, por exemplo. A Cisjordânia, o Tribunal Internacional de Justiça deixou bem claro, no parecer que apresentou à Assembleia Geral em 19 de julho de 2024, que toda a presença israelense na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e em Gaza é ilegal, e que Israel deve deixar esses territórios o mais rápido possível. Além disso, o tribunal disse que o restante do mundo, ou seja, Israel e outros países, deve ajudar a tornar isso realidade. Então, o que nós fizemos para apoiar esse parecer? O que o Conselho de Segurança fez para sustentar as suas inúmeras condenações a Israel, já que Israel estava ocupando áreas que não deveria ocupar? because Israel was occupying area that it was not supposed to. Desculpe interromper. Eles podem formar algum tipo de força, estou falando dos países da região, para fazer valer o que você acabou de dizer sobre o direito internacional? Eles têm que sair de Jerusalém Oriental. Têm que sair da Cisjordânia. Militarmente, eles têm que ser forçados a sair. Of course they could, but they don't want. Claro que poderiam, mas não querem, porque no Conselho de Segurança, obviamente estão os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão recusar isso. Mas, em teoria, o Conselho de Segurança poderia fazer isso. Provavelmente, existem mais de 100 resoluções da ONU que condenam Israel pelo que faz e pela ocupação de várias partes dos territórios que ocupa, incluindo seu comportamento nesses territórios. Então, há muitas resoluções que poderiam sustentar uma decisão assim. O problema é que os Estados Unidos se recusam a fazê-lo. E, em grande parte, também há a recusa, e recentemente tivemos um exemplo disso, do Reino Unido e da França, que também se opõem a esse tipo de, digamos, linguagem mais firme do Conselho de Segurança da ONU. Mas, em teoria, isso seria totalmente possível. Nossos países quereriam buscar a paz? Nossos países se esforçariam pela sobrevivência de Israel? Sim, fariam isso. O problema é que eles não estão interessados em pensar a longo prazo. Mais uma vez, não existe pensamento de longo prazo no Ocidente. É sempre algo oportunista, voltado para o curto prazo, para o tático, mas não há uma visão estratégica de longo prazo no Ocidente. Se tivéssemos pensado dessa forma, teríamos evitado que Israel fizesse o que faz hoje. E Israel estaria muito mais bem integrado à sua região. Teria menos problemas com os vizinhos. Teria menos problemas de segurança.
Sabe, se você antagoniza todo mundo, se mata crianças, se destrói hospitais, se mata de forma sistemática e ataca civis de propósito, como pode esperar viver em paz? Isso não vai acontecer. Então Israel fez de tudo para ser odiado nessa região. Para compensar isso, Israel vai ter que fazer um enorme esforço, e eles não estão prontos para isso. Então, as coisas vão continuar assim. E eu prevejo, e digo até com tristeza, embora talvez seja algo bom para a região, não sei. Mas, infelizmente, eu diria que Israel, se continuar desse jeito, vai desaparecer. Porque vai chegar um ponto, e mesmo hoje já dá para ver, em que os americanos estão hesitando em apoiar Israel. Eles estão percebendo que o aliado deles não é bem um aliado. Israel não pode ser um parceiro, porque sempre vai agir em benefício próprio, nunca em nome da parceria. Não dá para ser um parceiro. E os americanos estão começando a perceber isso. E qual é o interesse, afinal? Quer dizer, se a gente olhar para a história, fazia sentido apoiar Israel durante a Guerra Fria, porque a maioria dos países árabes ao redor tinha algum tipo de ligação com a União Soviética. Então, Israel funcionava como uma espécie de posto avançado do Ocidente no Oriente Médio. Por isso, fazia sentido dar esse apoio. Hoje, se você olhar apenas do ponto de vista econômico, ou mesmo do ponto de vista geopolítico, faz mais sentido apoiar países como a Arábia Saudita ou o Irã do que Israel, na verdade. Qual é o benefício de apoiar Israel? What is the benefit of supporting Israel? Nothing. Nada. É muito melhor estar aliado ou em parceria com o Irã ou com a Arábia Saudita. Eles têm energia, têm potencial industrial. A gente já viu que o Irã provavelmente tem até um potencial intelectual e acadêmico maior que o de Israel. Então, qual é o sentido disso? Se você começa a olhar as coisas por esse ângulo, talvez repense suas alianças. A única razão pela qual apoiamos Israel é por causa da história da Guerra Fria e porque há muitas elites no Ocidente que estão sob influência. E isso é muito forte quando olhamos para países como a França, o Reino Unido, a Alemanha e os Estados Unidos. Esses governos estão sob influência. Eles não agem por conta própria. São levados a agir dessa forma. E eles não têm liberdade para fazer isso de outro jeito. E isso é triste, porque essas forças políticas ou de outro tipo que influenciam o nosso governo, agem de acordo com os próprios interesses. Elas nem estão agindo no interesse de Israel. O interesse de Israel não é ocupar o Líbano, o Golã ou coisas assim. O interesse de Israel é viver em paz com seus vizinhos. Esse deveria ser o objetivo final de todos que apoiam Israel. Que Israel possa viver em paz com seus vizinhos. Esse deveria ser o objetivo maior. E por isso mesmo, eles também deveriam lutar contra aqueles dentro de Israel que usam o exército do próprio país em benefício próprio. É exatamente isso que o Netanyahu está fazendo. Ele não faz isso em favor de Israel. Ele faz por interesse próprio, pelo próprio benefício, porque quer continuar no poder e porque não pode se dar ao luxo de sair. Sabe, é uma situação muito estranha. E também tem essa relação muito peculiar que Israel tem com o Ocidente, e a relação igualmente peculiar que o Ocidente tem com Israel. Isso também faz parte dessa imagem cada vez mais desgastada de Israel no Ocidente. Como você disse, a gente viu agora que Israel está tentando interferir em eleições em vários lugares. Na França, no Reino Unido, coisas assim. Quer dizer, na França, um relatório recente destacou que antes diziam que era a Rússia que estava interferindo. E agora surgem relatórios da mesma instituição dizendo que, na verdade, foi Israel que tentou interferir. Tudo isso contribui para a imagem negativa que Israel tem. E sabe, a reação de Israel, em vez de repensar a própria política externa e de segurança, foi insistir ainda mais. E se você olhar recentemente, Israel aumentou o orçamento para comunicação, quero dizer, relações públicas e coisas do tipo, de acho que 250 milhões de dólares para 750 milhões. Isso quer dizer que é quase $1 bilhão só para comunicação.
dollars to 750 million dollars. That means it's almost one. E isso reflete a necessidade de Israel restaurar sua imagem. O problema é que, se agir mal, pode gastar bilhões em comunicação sem melhorar nada. A única forma de mudar essa situação é entender que o verdadeiro benefício não está em continuar fazendo guerra, mas sim em se alinhar com outras nações das Nações Unidas, dentro do direito internacional. Só assim Israel pode ter uma paz duradoura, uma presença sustentável no Oriente Médio e um desenvolvimento harmonioso com os países da região. Enquanto não entenderem isso, vão continuar em guerra. E o problema é que agora a gente vê que alguns países, principalmente o Irã, neste momento, têm poder para destruir Israel num estalar de dedos. Israel, desculpe, num estalar de dedos. E é exatamente isso que pode acabar se Israel não entender esse ponto específico. Carl, eu acho que o grande problema do Ocidente é que eles criaram essa imagem de Israel como uma democracia, a única democracia do Oriente Médio, que eles são super avançados, que a tecnologia deles é a melhor, que a sociedade deles é a melhor e que são o país mais poderoso da região. Mas cada um desses argumentos está desmoronando com o tempo. Israel não é a única superpotência do Oriente Médio. Israel não tem a melhor economia. A Bolsa de Valores vai bem porque, de certa forma, eles seguem o rastro da Bolsa dos Estados Unidos. Na minha opinião, esse é o único motivo. Mas quando se trata do campo de batalha, eles não conseguem produzir mísseis nem interceptadores. Eles produzem, sabe, alguns tipos de dispositivos de espionagem e equipamentos de vigilância. É basicamente isso que move o complexo militar industrial de Israel. Eles produzem, enfim, coisas desse tipo. Well, they don't be fooled. I used to work for procurement. Não se deixem enganar. Eu trabalhei na área de compras. E naquela época, a gente chegou a considerar equipamentos israelenses várias vezes. Posso dizer que foi ali no começo dos anos 90. Eu era responsável por uma unidade de compras dentro da defesa de Israel. E já naquela época, eu ouvia pessoas, meus superiores, dizendo algo como: a gente avalia o que Israel é capaz de fazer tecnicamente, mas não tem a menor chance de fazermos negócios com um país que institucionalizou a tortura. Isso foi há 30 anos. Mas o fato é que a gente tentou avaliar alguns equipamentos. Estávamos procurando equipamentos para desminagem e coisas desse tipo. Demining equipment and things like that. And they had interesting solutions, but it's not as. Eles tinham soluções interessantes, mas não é tão promissor. Lot of criticism against the system because it was failing. It was not even effective against those Hezbollah. Nem foi eficaz contra o Hezbollah. Não, desculpa, não o Hezbollah. Quer dizer, provavelmente contra o Hezbollah também, mas principalmente contra a Jihad Islâmica Palestina, a PJT e a Brigada Al-Aqsa, que começaram a lançar foguetes contra alguns assentamentos no sul de Israel. E o Domo de Ferro não foi muito eficaz contra isso. Então, desde o começo, embora pareça ser amplamente elogiado, na prática ele não é tão eficiente quanto parece ou quanto dizem que é. E a gente viu isso claramente nos diferentes ataques feitos pelo Irã. Na verdade, a maior parte do que os iranianos tiveram interceptado por Israel eram exatamente aqueles sistemas que, dentro da estratégia iraniana, já estavam planejados para serem interceptados. In the Iranian strategy, they sent those equipment in order to attract. Eles mandaram aquele equipamento para atrair os mísseis do Domo de Ferro, para saturar o sistema. E aí, quando todos esses mísseis foram esgotados, os iranianos vieram com os mísseis de verdade, aqueles que eles realmente queriam lançar. Isso mostra que todo esse equipamento, tanto do ponto de vista tático, da forma como a gente usa na prática, quanto do ponto de vista técnico, não era adequado para esse tipo de conflito. Ou seja, a gente não deve superestimar os israelenses. O Merkava, por exemplo, que lá no fim dos anos 70 foi muito elogiado como um novo conceito de tanque, porque tem um motor na frente, e isso dá mais proteção para a tripulação. Também tem várias desvantagens. But that also has a lot of drawbacks. For instance,
Por exemplo, como o motor fica na frente, há interferência térmica ou efeitos de calor que atrapalham a imagem térmica usada pelos artilheiros. Isso era aceitável nos anos 70, quando provavelmente não se usava imagem térmica como se usa hoje. Mas hoje isso virou uma desvantagem, e assim por diante. Então, o conceito do Merkava fazia sentido para uma situação muito específica, o uso de tanques nas colinas de Golã. E tanques, em geral, não são feitos para combater em áreas montanhosas, mas esse era o propósito do Merkava, e para isso ele funcionava bem. Só que acabou sendo desastroso em Gaza, e também se mostrou desastroso no sul do Líbano. E a gente vê que o número de Merkavas destruídos por drones do Hezbollah mostra que esse tipo de equipamento foi feito para um propósito muito específico, e não para uso marginal ou para outros tipos de combate. Então não superestimem a capacidade de Israel. Isso é algo que no Ocidente a gente costuma associar junto com democracia, alta tecnologia, a tal da nação das startups e por aí vai. Mas não é bem assim. Eles recebem muito financiamento dos Estados Unidos, e isso permitiu desenvolver alguns equipamentos e tecnologias que às vezes até são interessantes. Mas se a gente quisesse, no Ocidente fazer muito melhor. E veja, se você observar o que está acontecendo hoje na Rússia, vai perceber que os russos fazem até melhor e muito mais barato do que os israelenses. E o Irã é um ótimo exemplo disso. O Irã está sob sanções há mais ou menos 50 anos. Mesmo assim, conseguiu criar o próprio complexo militar e industrial. Eles desenvolveram equipamentos que estão dentro dos padrões internacionais. E é só olhar para o sucesso do sistema de drones Shahed, que hoje todo mundo está copiando. Os russos, claro, estão produzindo suas próprias versões do Shahed em grande escala. E agora os americanos também fizeram a sua cópia do Shahed, chamada de Sistema Lucas. A americana é quase idêntica. É, exatamente. É uma cópia. É só uma cópia boba da primeira versão do Shahed, aliás, porque nesse meio tempo o Shahed evoluiu. Agora ele tem muito mais capacidades e outras coisas assim, certo? Mas, basicamente, os americanos copiaram exatamente o mesmo design. E tem também outros países que começaram a fazer suas próprias versões do Shahed. Ou seja, uma tecnologia muito simples, aliás, mas que serve bem para o propósito. Veja, se você tem um drone suicida, é completamente sem sentido produzir um drone que custe bilhões, porque você vai perdê-lo de qualquer jeito. Então, o ponto do design é conseguir combinar a função, o custo e a adequação ao propósito. E foi exatamente essa combinação que o Irã conseguiu alcançar. Ou seja, não se trata de fazer o drone mais sofisticado ou mais caro. Ele só precisa cumprir bem o que se propõe a fazer e pronto. E claro, tem que ser acessível para isso. E foi isso que os iranianos conseguiram. A gente vê a mesma coisa acontecendo com os mísseis hipersônicos, aliás, uma tecnologia que os americanos ainda não dominam totalmente, e obviamente os israelenses também não. Isso mostra que essa ideia de que Israel é altamente sofisticado, tecnologicamente superior a todo mundo, é bastante exagerada. Não é o caso. Eles têm capacidades, como outros países. Acho que o meu país, por exemplo, a Suíça, também tem certas capacidades, mas definitivamente não o suficiente para sustentar uma política de segurança baseada em confronto militar. E esse é exatamente o problema de Israel. Então é preciso, eu diria, tanto em Israel quanto no Ocidente, quero dizer, entre os amigos de Israel, reavaliar toda a relação entre Israel e seus vizinhos. E eu acho que Israel provavelmente ainda não tem maturidade para entender isso, porque Israel, Netanyahu, está tão obcecado com o Irã e com coisas como o Hezbollah que não há chance de eles conseguirem fazer isso sozinhos. Mas nós, eu acho que os países ocidentais, se forem bem orientados, deveriam ajudar Israel a entender essa posição.
Em vez de incentivar soluções militares em Israel, deveriam incentivar o país a ter uma política de segurança de verdade, baseada na cooperação com os vizinhos. Sabe, a gente estava conversando e começou essa discussão, quer dizer, não toda a discussão, mas a sua pergunta, que partiu dessa ideia de zona de segurança. A razão de existir do Hezbollah é justamente o fato de Israel estar em território libanês. Então, se você cria esse tipo de zona de contenção dentro do Líbano, isso acaba sendo mais uma justificativa para o Hezbollah continuar existindo. Então, se Israel fosse sábio, estabeleceria sua zona de segurança fora do território libanês, ao longo da fronteira verde, a chamada linha verde. Essa é de fato, não de direito, mas de fato, uma fronteira. É a linha de armistício de 1949. E ao longo dessa fronteira, eles poderiam criar uma zona de segurança com todo o equipamento que quisessem, mas deixando o território libanês livre. Essa seria a primeira condição para que o Hezbollah reduzisse suas forças. Enquanto houver um israelense em um único palmo de terra do Líbano, o Hezbollah vai manter sua presença. Já foi dito claramente, e eu mencionei várias vezes aqui no seu canal, que no Acordo de Taif, de 1989, ficou estabelecido que o Hezbollah poderia existir enquanto houvesse a ameaça de um inimigo externo. Naquela época, pensava-se também que a Síria poderia se tornar uma ameaça. Mas hoje, isso provavelmente já não é mais o caso. De qualquer forma, essa ameaça externa hoje é basicamente representada por Israel. Se essa ameaça deixasse de existir, o Hezbollah não teria mais razão de ser. Então veja, Israel está criando as próprias ameaças. Factualmente. Factualmente. Não é uma interpretação. Eles estão de fato criando a própria ameaça, porque agora o Hezbollah é considerado a principal ameaça à sua segurança. Mas, se Israel deixasse completamente o território libanês, o problema estaria resolvido. Isso. Exatamente. Muito obrigado, Carol, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. Foi um prazer. Obrigado, convite. Muito obrigado. Thank you.